Agora, aqui na Vale FM, a bênção do dia, com Padre Elisandro Scarsi. Oferecimento, Inovacar Veículos, compromisso com qualidade, a escolha certa na hora de comprar seu carro. Farmácia Brasil, sua saúde é a nossa tradição. Quevedo Soluções Elétricas e Decorações. Bom dia a todos que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus. Estamos aqui mais uma vez reunidos para meditar o Evangelho do dia, que é João 13, 16 a 20. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis isto e puseres em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos, eu conheço aquele que escolhi, mas é preciso que se realize o que está escrito na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amigos e amigas que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus, Jesus aqui no Evangelho de hoje, esse trecho do Evangelho de hoje, é um trecho ali após o lava-pés que Jesus fez com seus discípulos, ao ele celebrar a ceia e lavar os pés dos discípulos, Jesus ele dá algumas recomendações, algumas orientações últimas, podemos dizer assim, aos seus discípulos, dizendo como que ele gostaria que os seus discípulos fossem, quais as atitudes que os discípulos, Muito interessante nesse trecho do Evangelho, mas também Jesus tem outros trechos do Evangelho, então, no Evangelho de São Mateus, mas também de São Lucas. Quando Jesus envia os discípulos para a missão, Jesus ele não vai dizer para os discípulos o que eles precisam fazer, que tipo de obra, que tipo de pregação, que tipo de trabalho eles precisam realizar, ou qual a dificuldade que eles vão enfrentar, qual o desafio que eles vão enfrentar. Jesus não fala sobre isso. Mas Jesus fala de uma coisa, tanto nos dois envios como aqui nesse Evangelho, sobre que é muito importante, que às vezes a gente não se dá conta, de como os discípulos precisam ser. Não é o que eles vão fazer, mas o que eles precisam ser. Que tipo de atitude eles precisam ter. Qual o tipo de comportamento que eles têm que ter como discípulo de Jesus. Isso é o mais importante. Primeiro, a humildade, o desprendimento, e a confiança de que Jesus está sempre com eles. Então, um discípulo que tanto Jesus diz, eu vos dei o exemplo do que vocês precisam fazer. Agora, se vocês seguirem o meu exemplo, então vocês serão meus discípulos. Então, Jesus diz assim ainda, o servo não é maior do que o seu senhor. Se eu que sou o Senhor fiz isso, disse Jesus, então vocês que são servos precisam também fazer o mesmo. Então, para mostrar para nós, aqui o que Jesus quer é justamente assim, quais atitudes, qual é o comportamento dos seus discípulos. Eles são capazes de amar, de fazer aquilo que precisam fazer por amor. Tem que fazer por amor. Entender que a missão para ser válida, a missão que Jesus ele nos confia para ela ser válida, ela precisa ser feita com amor, por amor. E é interessante, tem um santo que diz, que o importante não é a quantidade ou o tamanho da obra que nós realizamos, ou a quantidade de coisas que nós fazemos, mas o importante é a intensidade de amor que nós colocamos naquilo que fazemos. E é isso que Jesus está falando aqui no Evangelho. Então, quanto de amor você coloca nisso que você fala? Isso que é importante. Você pode fazer, diz São Paulo, eu posso transformar o mundo, mudar o mundo, mas se eu não tiver caridade, não tiver amor, de nada adianta. Então serei como um sino que bate sem som. Então, para mostrar assim para nós que aqui o importante não é o que fazemos, mas é como fazemos. Os discípulos, Jesus não está dizendo para eles que eles têm que fazer muita coisa, mas como eles vão fazer, como eles vão ser diante daquilo que eles precisam fazer.
Vão fazer por amor, vão fazer com amor. É um ato de amor aquilo que eles estão realizando, então aí tem sentido. Então, esse é um ensinamento para nós, que o Senhor nos ajude também a entender que o importante não é o que nós fazemos, mas é como fazemos. Que motivação, qual o sentimento que nós temos diante daquilo que nós estamos fazendo. Se é um ato de serviço, de doação, de entrega, de louvor a Deus, tudo bem. Mas se é para a nossa vaidade, para o nosso egoísmo, para o nosso orgulho, não é bem visto por Deus. Então, que cada um de nós possamos assim aprender também hoje como cristão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos guarde, nos proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu aqui na Vale FM a Bênção do Dia, com Padre Elisandro Scarsi. Oferecimento: Inova Car Veículos, Farmácia Brasil e Quevedo Soluções Elétricas.